Valendo! Muito bom! Voltando! Saudade, gente. Conseguimos reproduzir a mesma roupa da semana passada. Rapidinho. Muito Economia, bom. né, gente? Nesse tempo de crise a gente tem que economizar. Vamos usar a sempre. roupa, a gente já pegou a mesma semana passada e colocou aqui. Impressionante, Isso, hein? impressionante. Se tivesse combinado, não dava certo. Não dava. Muito bom, continuando aqui, nosso estudo de João. Tenso, semana passada foi bom, hein, ô Demetrios? Muito bom. Foi legal, né, cara? Foi bacana. Um tapa na cara dos hipócritas, né? Tapa na cara da sociedade. Sambou na cara da sociedade? Sambou Sambou na completamente, né? Com estilo ainda, Jesus sabe fazer isso. Não vou apresentar a minha esposa, que já conhece, a Natália, que já também é a segunda participação. É verdade. Muito bom. Sua câmera é essa aqui, ó, Natália. É essa, aqui, oi, ó, câmera. isso. Claro que o nosso câmera, como está engatinhando, ele não focou em você. Não deu Não. foco. Não deu. Menos mal. Não deu zoom, mas Isso. vai dar certo. E aí, hoje, então, continuando, João 8. Já leu João 8, Demetrio? Já. Já leu. Então hoje é bruto mesmo, cara. E aí o objetivo nosso é entender que o verdadeiro discípulo, o discípulo verdadeiro, é aquele que permanece na palavra. Você não falou nada ainda, esposa? Tá tudo bem? Tudo é que você me apresentou muito rápido. Ah, então tá bom. Então me apresenta. Então, gente, esse é o Lucas, meu esposo, lindo, maravilhoso. Pronto. Fala mais, Adora fala me mais. dar presentes. Pronto. Adora malhar, Pronto. correr ao ar livre. Muito bom, muito legal. Vamos lá, João 8, então, diretão assim na raça, porque o tempo é curto. João 8, capítulo 8, versículo 31. 31. Olha só, versículo 31. E quem começa a ler é a minha esposa com a voz rouca e adocicada de sempre. Disse 31. Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ok, parou aí. Os judeus, disse aos judeus que criam nele. Isso é um ponto importante da gente entender aí. Que é os judeus que criam nele, não é qualquer judeu aí, meia boca. Os judeus que criam, ok? E aí ele fala, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Então a permanência, ela é essencial. João sempre bate muito nisso, né? Que nem João Permanecer. 12 agora fala disso, né? É permanência e crer em Jesus, né? Muito legal, cara. Então o discípulo precisa querer permanecer também. E é uma coisa que a gente vai conversar, tratar hoje sobre isso. A ação humana de caminhar nessa direção no relacionamento com Ele. A Bíblia fala muito disso. É claro que se a salvação fosse um jogo de xadrez, a primeira jogada é de Deus. Então é Ele que começa jogando. Sem Deus começar não tem jogo. Entende isso? Então na salvação o primeiro passo é o Deus quem dá. Deus vem e se revela para nós e nos incomoda e tudo isso. Mas tem uma ação também humana que é de permanecer, de querer mais. A Hebreus fala assim, corramos a carreira que nos está proposta. Ele nos propõe um caminho e nós corremos por ele. E não que ele não nos pudesse nos arrastar, ele pode nos arrastar, mas ele não escolheu assim, certo? Natália Calvinista, tranquilo? Chega. Muito legal. A vida eterna é quando estou em Jesus. Se eu estou em Jesus, eu tenho a vida eterna. A vida eterna é Ele, Demetrio. Amém. Então não adianta a gente achar que a gente tem vida em nós mesmos. Ele tem a vida em si mesmo. E aí permitiu que a gente tivesse também. Então a gente tem uma porção da vida. A gente é que nem um celular, né? Enquanto tá nele, tá 100%. É isso Mas aí. tirou dele, aos pouquinhos a gente morre, né? Aliás, tem um pastor que fala que a gente é um ventilador. Você despluga da tomada, Vai continuar a gente rodando. continua rodando um tempo Por um até tempo. parar. Foi assim o homem, quando se desplugou de Deus, continuou com uma energia cinética ali ainda, até parar, e por isso que a gente morre. Olha que profundo. Profundo. Se eu estou em Jesus, eu tenho a vida. Logo, a permanência na vida em cada um depende de estar a permanência da vida em nós depende da gente estar em Jesus. Até aqui tudo bem, Nath? Tudo certo. Tranquilo? Da semana passada, como é que foi a repercussão no Muito Twitter, Facebook? Nossa, o que eu mais tenho é isso. Ela que não? tem todas as redes sociais. né? Exatamente, o que eu mais tenho. E aí ele chega num dos textos áureos da Bíblia, que a gente sempre cita, mas é muito profundo, que é o versículo 32, Natália. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. Como é que está escrito na sua, Demetrios?
E conhecereis a verdade vos E libertará. a sua esposa? E conhecerão a verdade os libertará. E a minha diz: e conhecerão a verdade os libertará. A libertação de todas as escravidões vem do conhecimento da verdade. Fale uma coisa que já foi escravo, Demetrios. De... Melhor não falar, né? Não, de... Não, hã? De mulher. De mulher. De achar que você tem que correr atrás desse negócio aí, porque Entendi, tá você é bom. um homem que corre atrás dos seus desejos. Certo. Natália, você tem coragem de falar uma escravidão que já foi na sua vida, Natália? Você é nova, a Natália nem tem idade ainda pra isso. Ah, né? eu sou unha, uma às vezes. unha. Nunca unha. Nunca roeu. Graças a Deus, não. É, o pessoal tá sendo leve, viu? Eu tô falando Tá, da sua, então. leve. O pessoal aqui não tem, tô falando das suas aí na sua Tá casa leve. aí. Aquilo que você é escravo, a libertação virá se você conhecer a verdade. Em conhecendo a verdade, a libertação virá. Amém. Se tem alguma área da sua vida que você ainda é escravo, o que está faltando é conhecer mais a verdade. E você só descobre que você é escravo de alguma coisa depois que você conhece Jesus, né? Depois que você tá nele. Aí você vê que você precisa dessa libertação. Algumas traduções, o versículo 32 fala assim: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse então faz um link com o versículo anterior, Sim. que é permanecer nele. Então, falar. permanecendo nele, então conhecerão a verdade nos libertará. Ter a libertação de alguma coisa assim é gostoso, Demetrios? Muito. É. Porque daí você enxerga realmente que aquilo lá era totalmente uma perda de tempo. Que o que Jesus tinha pra você era muito melhor do que uma escravidão ali e um prazer Não precisa momentâneo. falar o que é, mas tem coisa que você quer libertação ainda? Quero. É. Eu acho que enquanto nós formos homens em corpos carnais, a gente vai encontrar isso daí. Não tem como fugir. Homens, mulheres não. Não, sim. Também, homens, Englobando os dois. Tô enchendo o saco. Então, se o conhecimento da verdade é progressivo, então... Cadê as aulas de matemática? Então, Cada Assim. vez eu peco menos. Sim. não, então a libertação é progressiva, cada vez eu peco menos, exatamente. Então, quanto mais eu conheço da verdade, mais eu sou liberto. Amém. Então, é progressivo, entenda isso também, não é de uma hora para outra. Conheci a Jesus, então eu... É uma crescente. né? É uma crescente. E a escravidão é em várias áreas, né? Não é só homem e mulher, mas às vezes internet, que tem dificuldade, a pessoa não consegue desconectar, a pessoa não consegue nem se relacionar com as pessoas, mas não consegue desligar a internet, de comprar muito, gastar muito. Tem vários Sim. tipos, né? Eu sou por exercício, eu não consigo ficar sem, eu fico... Não, mas é bobeira, mas eu era viciada em tempero. Eu não conseguia parar de comer tempero. A minha avó teve que chorar Que isso, gente. e pedir pra eu parar. Gente, azeitona, essas coisas. Eu era viciada. E eu prometia pra minha avó, mas eu não conseguia parar de comer. Fiquei sabendo das 32 azeitonas na pizzaria. O Lucas uma vez teve que me proibir de comer. E eu ficava pensando, gente, se eu não consigo largar o tempero, imagina se eu usar droga. E aí eu nunca usei droga por causa disso. Eu não sei pra onde eu olho. Você olha para aquela câmera ali. ó. Tá. A gente é essa. Mas graças a Deus a gente tem poder em Jesus pra Dizer não. poder dizer não e Ele nos ajudar. Ele dá condições de nos ajudar, né? Não é só a gente pedir. Ele vem e dá a força pra gente conseguir falar não à escravidão, né? E o que é importante é que quando a gente fala de conhecimento de Deus, a gente não está falando de conhecimento teórico, conhecereis a verdade do ponto de vista intelectual. A gente está falando de conhecer a verdade do ponto de vista de intimidade, caminhar com certeza. Ele. Porque daí o que você falou no RIP anterior. Os fariseus sabiam só da escritura, da teoria, Da mas da letra. prática nada, né? Perfeito, cara. Versículo 33, Demétrios. Tá abrindo. Ah, Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Primeiro que ele tenta trazer nessa discussão os judeus, nesse embate com Jesus, um coringa aí, que é um coringa da filiação de sangue. Nós somos descendentes de Abraão, cara. Sim. Jesus, você está viajando, cara. Como assim? A gente nunca foi escravo de ninguém, o texto está dizendo. Você conhece alguém, Mônica, que se julga salvo porque é filho de pastor ou filho de padre, não sei? Conheço. É piadinha, filho de padre. Né? Agora que eu percebi. E aí?
Você conhece? Não, eu conheço e várias pessoas, inclusive você, né? Você... Não, mas eu nunca achei que era salvo. Não, mas, sim, mas alguém poderia achar que Sim. você, por ser filho de pastor, antes de você conhecer Jesus, você conhecia, né? É uma grande bobagem, isso não faz sentido nenhum. Eu conheço um cara que falou assim, é claro que eu sou salvo. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu bisavô é pastor, eu venho de uma linhagem de Os pastores. caras são piques, né? Meu pai é, pronto, acabou, Hereditário, né? né? Tô aqui com Salvação, ele, né? né? Toma, agora é seu. É. Mal. Nossa. No dia do julgamento, você me conhece? Deus vai falar para ele. Ele falou assim, não, meu pai é pastor. Não, eu não perguntei Você. isso, eu perguntei se você teve intimidade comigo. Não, meu avô também era pastor. Jesus. Aquela pergunta que não responde verdade. nada. Só um parênteses interessante, que ele fala assim, nunca fomos escravos, ele está falando deles mesmos, esses fariseus mesmos, os judeus, etc., porque o povo foi escravo no passado lá, etc. Tá? E aí ele fala assim, nunca fomos escravos. Aquele que é escravo não se acha escravo. Ele falta uma falsa percepção de liberdade. Você perguntar para as pessoas hoje, você é escravo de alguma coisa? A pessoa vai dizer, não. Aí você começa a conhecer a verdade, você começa a perceber, cara, não, mas Realmente. tem isso também. Então quem é escravo não se percebe escravo. Entende isso, Demetrio? Com certeza. É o que a gente tinha falado. Só percebe depois, quando tá no caminho. É aquele cara assim, eu bêbado, eu sei os meus limites. É, vem isso aí. Você sabe os seus limites, cara. Ah, o próximo aqui é... tem que Eu ler, fumo há né? 40 anos e não sou É isso que todos eu os ia falar, dias e não sou Mônica. viciada. Tapa na pantera? Esse é o 34, Todos né? os dias. 34, Demetrio, vai lá então. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a minha versão fala, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, o que Jesus está falando de escravidão é óbvio que não é para a gente, é mais claro do que para eles. Ele está falando de uma escravidão, não a escravidão física de estar preso, mas a escravidão do pecado. Porque na sequência ele fala assim, todo que vive pecando é escravo do pecado. Inclusive ele está deixando subentendido que os que estavam ouvindo ele, os judeus que criam nele, que estavam ouvindo isso, eles também viviam pecando. Acho que eu acho muito legal. É um exemplo, né? Porque quando você falou pra gente do Matrix uma vez, é o filme perfeito que ilustra tudo isso, né? O cara tá lá vivendo uma vida lá totalmente escravo daquele sistema todo. Aí chega o cristão, mostra a verdade e ele é liberto daquilo lá. O Neo! É. O Neo. Ô Demetrio, sabe 2 Pedro 2,18? Então o que a Bíblia diz é que se você é vencido pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Se alguma coisa sempre que vem define como é que eu ajo, então quer dizer que ele é o Senhor da minha vida. O que diz 2 Pedro 2,18 e 19? Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escampando aos que vivem no erro. Não sei o que é escampando. Escapando, né? Escapando, Nossa. Escapando aos que vivem... Não, então, estão escapando aos que vivem no erro. Continua. Prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Você leia na sua casa com mais vírgula, ponto, etc. Você vai entender melhor. Mas o principal, esse final pois daquele que é vencido... Do mesmo é feito escravo. Isso, exatamente o que a gente falou agora. Então, mas você explica isso daqui. Não é o assunto de hoje. Tá, Senão a gente vai abrir muito leque. O pecado, ele determina a ação. Na carne do ser humano não habita bem algum. A gente falou isso, Paulo falou isso. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. Enquanto não se crê, não se tem domínio sobre o pecado. Domínio e autoridade sobre o pecado vem depois que você crê. Tem alguma coisa, ô Demetrios, que você conseguiu dizer sim, não, só depois de crer? Sim. Sim. Não, que Não. consegui Sim. dizer não, né? Sim. Meu Deus. Tem alguma coisa... Isso daí. Tem alguma Não, coisa sério. que... Não, pode deixar. Tem alguma coisa que você só conseguiu dizer não depois de crer? Uhum. Sim. 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 Que foi, por exemplo, negócio de mentirinha. Vou contar uma mentirinha, porque não vai ser pecado, porque não afetou ninguém. Certo, Mas daí depois você vê que é uma coisa grave do mesmo jeito. certo. Legal, cara. É só isso mesmo que você tem pra falar. Só. Então, tá bom. O tunelista não falar que não. Então, uma coisa que a gente só quer pontuar isso, a gente fala muito da graça de Deus que nos transforma e nos salva, etc. Mas é importante dizer que para aqueles que são salvos, para aqueles que creem,
não tem desculpa para a escravidão do pecado, não tem desculpa para você viver pecando, porque você foi liberto. Em Jesus existe autoridade para você dizer não para o pecado. Não pode ser um aceito como normal o pecado, não tem essa de aceitar, não, é normal, todo mundo faz. Tem alguma coisa que alguém já te induziu, os três, alguém lembra de alguma coisa que a pessoa fala assim, não, vamos fazer, todo mundo faz. Eu tenho uma já, que é usar coisas piratas, por exemplo. Usar coisas piratas. É. Aí todo mundo fala, todo mundo faz, pode comprar. O Xbox destravado tinha, entendeu? Então você tem que comprar um CD pirata, que comprar R$200 num CD. Porque assim, aí eu fico sentido com um negócio. A R$200 aqui, nos Estados Unidos é 20. Aí você fala, Jesus, eu vou comprar esse aqui mesmo porque não é justo. Mas Jesus não quer saber se é justo ou não, quer saber o que é certo. É a mesma coisa que você falar assim, aquele tênis ali, nos Estados Unidos custa 10 e aqui custa 1.000, então eu vou roubar. E daí você, na sua cabeça, você eu não sei fala... porque eu te chamo pra voltar aqui, você é um cara tão pecador assim, cara. Mas que eu sou salvo pela graça, tô mudando. Mas eu parei de comprar por causa do que você falou uma vez também. Tava até aqui um dia, você tava usando os aplicativos da Apple, aí você falou, não, vamos comprar o original e tal. Eu falei, putz, eu tô no erro mesmo. Então, que bom. Legal, versículo 35, esposa. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Pertence a ela para sempre. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. O escravo, ele tem momentos de intimidade. É igual o religioso que se emociona, chora. É um momento, uma fagulha talvez de alguma coisa que ele conseguiu ver ali, mas não é herdeiro, porque não é herdeiro, porque não é filho, não é herdeiro das coisas de Deus. Profundo isso. E bruto, né? Confronta demais. 36, Natália. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, cara, esse texto é para você ler cantando, Natália. E ser livre pra te adorar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou de fato vocês serão livres. O que Jesus quis dizer com ser verdadeiramente livre, Mônica? É porque a gente tem as amarras, né, do pecado que nos aprisiona. E quando Jesus ele morre por nós, tudo isso, todos esses benefícios que a gente tem é de não ser mais escravos, e hoje a gente pode escolher ter o livre-arbítrio, né, para o que a gente quer fazer. E claro que, pelo amor de Jesus, a maioria das pessoas deveria escolher servir a Ele, mas hoje em dia a gente vê que pelo egoísmo as pessoas acabam escolhendo mesmo viver a vida conforme elas querem mesmo. O que é importante entender é que nós somos livres para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu só não faço. Sim. O que pauta a minha caminhada não é o princípio da liberdade, é o princípio da obediência. O Azaf disse isso. Eu quero trazer um dia para gravar um clipe aqui. Legal. O que pauta a nossa vida, a nossa jornada, não é o princípio da liberdade, é o princípio da obediência. Sim. E aí as perguntas, elas são feitas erradas. Geralmente você pega adolescentes nas crises adolescênticas, nas crises de banheiro trancado, aquela coisa toda, né, Demetrio? Em casa nunca teve isso, não. Ah, que bom. Então tá bom. E aí ele pergunta assim, como é que eu posso fazer para me libertar disso? A pergunta é errada. A pergunta é, por que é que você ainda é escravo, tendo liberdade para não ser, sabe? A pergunta certa a se fazer é, por que se Jesus morreu por mim, estou dizendo que eu sou salvo, por que eu sou escravo disso ainda? O que está faltando é a cruz, o que está faltando é Jesus nessa área também. Misericórdia. Então, ser livre até para não fazer a minha vontade. É para isso que eu sou livre. Não sou livre para fazer a minha vontade. Eu sou livre para fazer a vontade dele. Amém. Isso é um ponto muito importante. E os que não conhecem a verdade não têm força para ir contra a sua própria vontade. As pessoas são escravas mesmas. Outra coisa que ser verdadeiramente livre é ser verdadeiramente livre da culpa do pecado. Fale alguma coisa sobre isso, Natália. Ser livre da culpa do pecado. Que a culpa ela aprisiona a gente, né? Deixa a gente num buraco sem fundo e é muito ruim. Sofrendo ali sozinho, quieto, porque normalmente você não vai querer ficar contando pra todo mundo a culpa que você tem. Normalmente assim, né? Tem gente que é mais tranquilo. E Deus, Jesus, é maravilhoso e livra a gente disso. E
o alívio de não ter mais essa culpa é maravilhoso, né? Ainda que compartilhe com alguém quem é Sim. mais cara de pau, Sim. a culpa continua se sentindo Sim. culpado, né? Lógico. Então, olha só que bonito isso. É livre da culpa, é livre do poder do pecado, porque a autoridade para dizer não. Sim. E no futuro a gente vai ser livre da presença do pecado quando a gente já não estiver Amém. mais aqui. Gente, deve ser muito estranho, né? Não ter mais a presença do pecado, né? Eu tava falando isso com o cameraman agora na salinha dele. Que a gente chega num estado em que a gente se encontra esgotado, sabe? Aí é tudo que a gente mais quer é ter um momento longe desse lixo todo. Versículo 37, mulher. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Mesmo sendo descendentes, não fazem as obras de Abraão. É isso que Jesus está falando. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês tentam me matar. Vocês estão indo... não tem lugar para a minha palavra em vocês. Então, vocês ser descendentes, mas não fazem igual Abraão fez. E aí ele fala assim, a palavra não penetra em vocês porque vocês estão cheios. Aliás, é fácil conhecer gente assim, que não tem espaço para exortação. É né? cheio de toda a religião dela, é isso? Sim, cheio de religião, cheio das próprias opiniões. A soberba é cansativa, né? É alguém não ser exortável, né? Alguém que não se permite ser exortável. Aqueles que estão cheios de si não têm lugar para receber a palavra, é o que Jesus está falando. Todo o trabalho do Evangelho é desfigurar os judeus como sendo filhos da promessa. Quando Jesus vem e começa a pregar o Evangelho, e é o que ele está fazendo aqui também, ele está dizendo, vocês não são povo de Deus porque vocês nasceram assim. Vocês só serão povo de Deus se vocês crerem, ainda que vocês sejam judeus. É isso que Jesus vai fazer lá com os judeus, e é isso que Jesus faz com a gente. Vocês não são filhos de Deus porque vocês pertencem a grupo A, B, C. Se vocês fazem tal coisa, se vocês vão na missa, vocês vão no culto, se vocês guardam algum dia, se vocês usam a roupa, vocês não são filhos de Deus por isso. Vocês são filhos de Deus se vocês creem. Na verdade, o descendente de Abraão é Jesus. Gálatas vai dizer isso, né? E não é o povo que veio de Isaac que é descendente de Abraão. Quem é descendente de Abraão é quem vem de Jesus. O povo de Israel ele se torna como os gentios. Abre Gálatas 6,16, né, Médio? O que Jesus está apresentando agora é o Israel de Deus. É um povo não mais por descendência, repetindo, correndo o risco de parecer chato, mas sendo aqueles que creem. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Você crê, esposa? No que, desculpa, eu estava prestando atenção na Natália. Você crê? Eu creio. Então, você é de Israel de Deus. Você também Amém. crê, né? Amém. Vocês estão Com conversando certeza. aí. Não, diante de Deus não. Acontece muito isso em hippie, a pessoa fica conversando paralelo. Não, mas com certeza. Amém. Amém. Versículo 38. Peraí. Natália, 38. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Olha que tenso. Que pai é esse? Ele vai falar na sequência. Eles falam o quê? Jesus fala, vocês só vêm, só fazem o que o pai de vocês manda. E aí, Demetrios, a sua? O 38 ainda? 39. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Nem isso fazem. Gálatas vai dizer em Gálatas 3,6 que Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Então, se vocês fossem, vocês creriam, mas vocês não fazem. Vocês só fazem, 41, Mônica? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram ele, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Eles desistiram de ser filhos de Abraão, agora, e aí mudaram a nomenclatura para filhos de Deus. Não, Abraão então não deu certo a discussão com Jesus. Nós não somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus então. Para ver se cola, né? Para ver se de algum jeito o discurso com Jesus cola. É como se ele dissesse, é verdade, não somos parecidos com Abraão, vamos dizer que somos parecidos, filhos de Deus então. Já que a gente não é parecido com Abraão, a gente vai dizer que é filho de Deus. Mas aí eles cavaram uma cova e caíram. Versículo 42, Natália. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui.
Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Esse capítulo aí é só. É só cara, bordoada. Só o UFC, só ali, ó. Você não é filho de Abraão. Ah, é verdade. Então eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus. Se fosse filho de Deus, você me amaria. A filiação não é por sangue, é por promessa. A gente falou claramente sobre Os caras isso. estão que nem o Conor McGregor aí. Só. Já estão cansados já. É. Essa piada fez sentido para 3 pessoas. Ô, louco, vi Tipo, quem viu o aqui UFC viajou, sabe. sim, O aqui cara viajou. tomou um pau lá. O fato de estar frequentando a igreja não quer dizer que você seja salvo. Se você não nasceu pela fé, continua não sendo filho. Você que está assistindo a gente aí, eu digo isso com muito temor, mas é verdade. Não adianta você ir na igreja. É bom ir na igreja, mas o fato de estar na igreja não te faz filho. Você foi na igreja antes de ser filha, Natália? Sim, Você frequentou uma igreja, muito tempo não era filha. sim, É isso? com certeza. Eu também frequentei aqui. É. E aí o texto diz claro, aqueles que são de Deus amam Jesus. Não é isso que dá pra gente entender? Se você não ama Jesus, você não ama Deus. Porque se você amasse a Deus, você amaria Jesus. É impossível ser de Deus se não amar a Jesus. E aí depois você leia lá na sua casa aí, queridão, 1 João 5:1. Dá um pause no vídeo aí e abre aí e lê. E aí o versículo 43, Natália. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês não é claro porque vocês são incapazes de ouvir o que eu Tranquilo. digo. Ia ser legal botar o Caetano Veloso aí. Você não entende porque ele fala de uma maneira burra, entendeu? Jesus não estava entendendo o que ele estava falando. Você não mexe na internet, cara. Eu queria repensar a sua participação aqui. Ele não faz a utilização da internet. Eu sei, o boi que faz o cabelinho quadradinho É, assim, eu sei o que esse você está falando. Eu sei. Jesus está dizendo que eles são incapazes de ouvir. E Romanos 10:17 de cabeça, Demetrios? A fé vem pelo ouvir. E a... Putz, não Pelo lembro. ouvir. A palavra de Deus. Isso. O que o texto diz é que a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Se não ouve é porque a palavra ainda não deu, não possibilitou, não fez capaz de ouvir. Por isso Jesus dizia por parábolas, pois ouviam e não criam, porque é uma revelação do Espírito. O escravo, a gente está falando de escravo, de permanecer, o escravo não tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito. Show de bola. Versículo 44, aí Jesus vai dar um Hadouken eterno e final. Demétrios, você que gosta mais dessas papagaiadas, vamos lá. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pesado. Só tirou aqui, ó. Olha só, cara, nós somos filhos de Abraão. Não, vocês não são, não. Vocês creriam. Então, nós somos filhos de Deus. Não. Vocês não são filhos de Deus, não, porque vocês me amariam. Então, nós não somos filhos ilegítimos? Na verdade, não. Vocês são filhos, vocês só fazem o que o pai de vocês quer. Como assim? Vocês são filhos do diabo. Vocês só Meu fazem. Deus. Cara, Imagina a raiva que eles é um ficaram. soco no meio da cara que Jesus deu aqui. Sem rodeio nenhum. Exatamente, direto. ele não fala. Vocês são Nossa. filhos do diabo. Meu Isso. Deus. E querem realizar o desejo dele, do diabo. Jesus, acho que eu choraria se eu ouvisse isso. A essência da vontade é diabólica, homicida, mentiroso. A essência do diabo é essa. A pessoa mente ou mata porque a sua natureza é enraizada no diabo. Você não consegue, as pessoas que não conhecem Jesus não conseguem não fazer isso porque só conseguem reproduzir o que o pai deles querem, que é o diabo. E aí a reflexão é, será que não estamos fazendo as obras do diabo? Será que a gente não está mentindo, fazendo concessões à palavra, concessões às nossas convicções? Será que não tem acontecido isso? Sim. Porque se for assim, a gente está agindo como filho do diabo que a gente era. E aí tem que exorcizar isso aí. Versículo 45, Mônica. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então o que eles criam não era na verdade, mas eles criam numa tradição. Versículo 31 fala o quê, mano? No 31,
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Sim, dizendo aqueles que criam. Então, o que eles criam não era na verdade, o que eles criam era numa tradição. 46, Natália. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Oi? Se eu tô falando. Muito forte. É muito forte. Moral de Jesus de falar que poderia ser analisado, que não achariam nenhum erro nele. Então. Isso é profundo, né? Ó, pode analisar. Tem algum pecado? Pode analisar. Aliás, você faz isso, eu não tenho coragem de falar isso pra alguém, né? Pode falar pra Deus, né? O que o salmista fala, né? Sonda meu coração, se tiver alguma coisa errada, me mostra. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Ninguém falou nada, porque ele era irrepreensível, Jesus era, e ninguém fala nada. Pode falar, estou errando. Silêncio total. Silêncio total. E aí, o Demetrios 47? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouves, porque não sois de Deus. Você tem ouvido o que Deus diz, Demetrios? Eu tenho? Porque você é de Deus. Sim. Quando você não ouve, é limitação sua, porque Deus está falando. Você que está tentando ouvir. E sempre a voz que a gente mais ouve de Jesus é quando parece que quando o pessoal sabe é o momento da angústia mesmo. Que a angústia que eu digo é assim, pô, se você está passando um momento difícil, ele vai estar lá falando. Se você está errado, ele grita mais ainda. É muito, muito profundo isso. E aí, pode falar. Esses dias eu estava assim num momento de tristeza, porque ia mudar uma situação no meu dia a dia, ia mudar, e eu estava confortável, assim, como é a minha vida. E aí eu fiquei assim, chateada, comecei a orar, e na hora veio assim, eu estava ouvindo uma música, mudou e começou a falar o Salmo 93, né, ou 91, qual que era, amor? Aquele dia eu estava no carro também. E assim, mas assim, enfim, a resposta veio imediata, assim, do cuidado de Deus, que Ele é a provisão para que a gente precisa, não só financeira, mas a provisão, assim, de paz, de alegria, de que não vai faltar Ele na nossa vida. E eu vejo, assim, quando a gente ora, quando a gente tem comunhão com Deus, essa certeza fica muito clara no nosso coração. E ouvir a voz dEle, às vezes, conheço poucas pessoas que disseram que ouviram mesmo a voz dEle. Mas através da palavra, através da amizade que a gente tem com as pessoas, Deus fala com a gente. E a gente tem que ouvir, a gente busca, a gente ora e Ele está lá falando o tempo todo. E aquele dia eu fiquei emocionada, assim, que na mesma hora que eu estava, assim, aflita, Jesus veio com a palavra dEle e confortou meu coração. Amém. E aí os judeus responderam o que, Demetrios 48? Responderam-lhe os judeus: Não dizemos com razão que é samaritano, e que tens demônio? O samaritano, ele é equiparado ao diabo, é o xingamento mais pesado que eles tinham. Por acaso a gente não tem razão de dizer então que você é um samaritano endemoniado? Os caras falam para Jesus, porque Jesus acabou de acabar com eles, Quer que eu fale a resposta? Por favor. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. 50-51. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Aquele que guardar a minha palavra jamais morrerá. A boa notícia é essa, Natália? Nossa, Deus. É uma boa notícia. Nenhum outro líder religioso, ele teve moral para dizer isso, sabe? Assim, da salvação que transcende a morte mesmo, aquela coisa assim. Jesus foi o único que se declarou: eu sou o caminho. Se não for através dele, já era. Ninguém foi macho o suficiente para dizer isso, porque seria loucura mesmo. Conclusão: devemos deixar de lado a nossa herança religiosa. Amém. 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 Muitas vezes Deus age em nossa vida e queremos levar nossa experiência como centro de toda a caminhada. Mas Deus vai agir continuamente e devemos nos apegar à sua palavra, manter o foco em Cristo e muitas outras experiências virão. Amém. Amém. Vocês entenderam? Sim. A experiência nossa ela é boa, mas ela não é a base. A base é a palavra de Deus e eu continuo firme a experiência, outras experiências virão. Sim. Deus será sempre presente na vida dos que o buscam com sinceridade
e uma vez salvos, devemos continuar em comunhão, dando ouvidos à sua palavra para conhecê-lo mais e mais, ganhando intimidade e sendo verdadeiramente libertos de toda a escravidão. Amém. 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 Já falei. Aleluia. Aleluia. Muito bom, gente. Valeu demais. Gostei demais desse rito também. Jesus, ele é duro, Foi rapidinho, mas né? ele é a Passou solução. rápido. Passou rápido Passou demais. rápido. Passa muito. E-mails, mulher, Fale dúvidas. com @evangelhosimples.com.br. Fale de novo. Fale com @evangelhosimples.com.br. Isso, mais uma vez. Fale com @evangelhosimples.com.br. Outro, dúvidas, sugestões, críticas. Só não manda mensagem de coelhinho dando bom dia. O resto pode fazer o que quiser. Beleza, Demet? Beleza. Até semana que vem estamos de volta, gente. Um abraço. Beijo. Tchau. Abraço, falou.